E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está me ouvindo agora é porque está assistindo a gravação, porque no ao vivo a gente tem um delay até que todo mundo entre para assistir a aula. Hoje a gente vai falar sobre interpretação de texto. A gente já teve algumas aulas sobre este assunto, mas hoje eu queria fazer um exercício prático também. Então sejam muito bem-vindos aí, quem está chegando, por favor, dá o coraçãozinho, avisa que o som tá bom, se conectem aí comigo para a gente começar a nossa aula sobre interpretação de texto. Eu tenho algumas técnicas para apresentar para vocês hoje, que vai ser muito útil, eu acredito, principalmente diante de textos que são difíceis. Aqueles textinhos fáceis, né, que não exigem muito, a gente não precisa usar tanta técnica, né? Mas quando a gente se depara com um texto um pouco mais elaborado, essas técnicas vão ajudar. Então chegou, vai dando coraçãozinho aí, para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Hoje a gente está aqui no 3G. Pode ser que oscile um pouquinho aí. A Poli já chegou, que legal. Boa noite, Poli. Como você está? Tudo bem? A gente vai falar hoje sobre como melhorar a interpretação de texto. Então, em tese, a gente já falou sobre esse assunto aqui em comunidade. O que é legal da gente estar aqui juntos é a gente entender que essa aula é resultado de um direct que eu recebi. Então, comunidade é um lugar de resolver problemas. Então, eu recebi um problema e aí eu montei essa aula hoje para a gente conversar sobre interpretação de texto. A gente sabe que interpretação de texto é exigida, né, em todas as avaliações que a gente faz na vida, né? Aliás, em todas as outras disciplinas que a gente estuda, ou todas as outras é ótimo, né? Todas as áreas que a gente vai estudar, a gente precisa de interpretação de texto. Opa, a Fabrício chegou, que legal, bem-vinda. Que legal, gente. Vamos chegando aí para a nossa aula de hoje. Estamos aqui, mais uma quarta-feira. Essa aqui é a nossa aula número 13 ao vivo aqui. Quem é da comunidade, além dessas 13 aulas que a gente fez aqui, tem mais uma pancada de aulas lá já gravadas. Essa modalidade ao vivo é de um tempo para cá e que é um espaço muito legal, porque a gente acaba trocando muitas ideias aqui nos comentários, fica bem mais interessante para vocês fazerem essa interação ao vivo. A gente vai falar sobre interpretação de texto, que é o calcanhar de Aquiles aí da maioria das pessoas na hora de fazer um concurso público ou na hora de ler um livro em casa. Na real, a gente tem interpretação de texto, problemas de interpretação de texto até para conversar pelo WhatsApp, né? É engraçado isso, né? Essa semana passada, eu estava conversando com a Karina sobre isso. Que ela me falou uma coisa e eu interpretei de uma forma e depois ela disse que não, que eu estava errado. Eu tinha entendido que a gente tinha cancelado o evento, né? E na verdade não. Enfim, isso acontece o tempo todo, galera. Não é só na hora de ler texto na faculdade, não. Interpretação de texto é uma exigência aí da nossa vida. Quem chegou, por favor, dá o coraçãozinho aí, galera, para eu saber que vocês estão me ouvindo, que tá tudo certo, que vocês estão sabendo do que a gente vai falar. Manda o coraçãozinho aí. Muito bem, ó. Chama alguém para live. Chama alguém para aula. Você consegue chamar alguém usando, deixa eu ver onde é que eu aponto aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui, você consegue chamar as pessoas para assistir. Chama um amigo aí para assistir. Eu tô falando desde a semana passada isso para vocês, né? A gente tá 100% orgânico aqui agora. Então a gente precisa que vocês curtam o tempo todo, que vocês compartilhem para ajudar a gente a espalhar as nossas aulas, espalhar os nossos conteúdos. Beleza? Então hoje está aqui o nosso bate-papo, a gente vai falar sobre interpretação de texto. Eu quero entregar para vocês algumas técnicas para vocês aprenderem como grifar o texto, por exemplo, né? Porque às vezes fica muito vago, né? Ah, grifa o texto, anota alguma coisa, mas vou anotar o quê? Eu vou grifar o quê? Então essa aula de hoje é para falar sobre isso. Eu quero entregar para vocês hoje uma técnica sobre este assunto. Para isso, eu queria lembrar vocês dos posts que eu fiz essa semana, né? E aí tem um que foi bem legal, acho que vocês gostaram, que é ler e não entender não é normal. É engraçado porque se vocês olharem o comentário do post depois da aula, vocês vão perceber que rolou uma discussão nos comentários, né? Das pessoas falando que não entendem, né? Pô, mas eu leio e não entendo, então eu não sou uma pessoa normal.
Não é sobre isso o post. O post é que é sobre você não desistir de entender um texto. Se você é uma pessoa alfabetizada, se você sabe ler, então não deve existir texto no mundo que você não seja capaz de entender. Então é possível a gente entender. O que é legal a gente entendeu? É que essa compreensão de texto e essa interpretação de texto, ela acontece em alguns níveis. Então depende muito do repertório que a gente tem. Então não é normal você ler um texto e não entender nada. Alguma coisa você tem que entender, né? Ainda que seja em linhas gerais, ainda que seja as palavras-chave, ainda que seja o assunto principal. Toda leitura que a gente faz... Ó, Noemi chegou aqui, que legal, boa noite. Bem-vinda. Todas as vezes que a gente faz uma leitura, a gente tem que entender em algum nível, ainda que seja naquele primeiro nível. Eu falei sobre níveis de leitura na semana passada também. A gente está tendo uma sequência de aulas bem interessantes, né? Que vocês estão participando bastante, estão gostando do conteúdo, porque eu vejo pelas curtidas, pelo engajamento de vocês. E é isso. Então, quando eu disse para vocês que ler e não entender não é normal, não é no sentido de que ninguém pode ter dificuldade na hora de ler. Não é sobre isso, a gente tem dificuldade. O que não é normal é a gente não entender nada. Então, se a gente chega num texto, a gente começa a ler e não entende nada, não está certo isso, não é normal. Né? O normal é a gente entender ali, ainda que seja num primeiro nível, assim, num nível mais básico de entendimento. Toda aula, galera, eu faço uma organização no início para a gente alinhar nossas expectativas, para ninguém ficar esperando coisas que não vão acontecer aqui hoje, né? Primeiro porque é uma aula mesmo, a gente troca uma ideia, vocês podem colocar dúvidas, vocês podem interromper ou participar através dos comentários. E a minha ideia eu organizo o conhecimento aqui para entregar uma coisa mais profunda para vocês durante a aula. Né? Não é exatamente uma sequência de stories, aqui a gente consegue conversar e aprofundar um pouquinho mais dentro desse assunto. Hoje a gente vai falar sobre interpretação de textos e a gente vai falar isso partindo da ideia de que a gente está diante de um texto difícil, né? Porque textos mais simples, textos do dia a dia, não exigem que a gente aplique uma técnica tão apurada. E no final eu vou explicar para vocês essa diferença, né? Da gente fazer a interpretação de um texto simples e fazer a interpretação de um texto difícil, que é um texto que é desafiador. Para isso, eu organizei a aula, eu sempre faço isso no começo. Quem está chegando agora, nunca assistiu uma aula, geralmente eu peço isso aqui, ó, caneta na mão, caderninho na mão, para vocês acompanharem a aula. Deixa eu só colocar aqui o fonezinho para melhorar o áudio. E aí a gente sempre faz anotações. Então dividir esses tópicos é justamente para você gerenciar suas expectativas sobre o que a gente vai falar. Eu vou começar ensinando você como se preparar para fazer a leitura de textos difíceis. Depois eu quero te ensinar qual é o primeiro passo diante de um texto difícil, se você já entendeu que aquele texto é difícil, como é que você vai interpretar. Depois, durante a leitura, qual é a postura que você tem que ter durante a leitura. O quarto ponto dessa aula, eu quero falar um pouquinho sobre o pós-leitura. Depois que você termina de ler, o que você tem que fazer com o que você anotou, com o que você grifou. Depois eu quero ensinar vocês a encontrarem as palavras-chave do texto, de qualquer texto que vocês forem estudar, que vocês forem ler. Depois eu queria terminar a aula dando um exemplo prático. Eu trouxe um parágrafo, que foi o parágrafo que me mandaram via direct. Uma seguidora mandou, eu não sei se ela está aqui, se ela se identificar lá no final, talvez ela comente aqui. Ela me mandou esse parágrafo, falou, professor, esse parágrafo aqui eu achei confuso, achei difícil. E aí que surgiu a ideia do post, né? Eu falei, bom, é difícil mesmo, né? Porque não basta você ler. Esse é um parágrafo que vai exigir que, além de ler, você também estude o parágrafo, que você aplique tudo que você aprendeu de gramática na prática agora. E a minha ideia é essa, na aula de hoje, a gente falar de interpretação de texto, passando por cada um desses tópicos, desde a preparação até o pós-leitura, e aí eu queria dar um exemplo prático para vocês de como isso funciona. Fechou? Podemos começar? Como é que vocês estão? Manda uns coraçõezinhos aí para eu ver que vocês estão comigo, que o áudio está tudo certo, que nós podemos tocar nossa aula. Mandem aí, pessoal. Vi que chegou mais gente. Manda o coraçãozinho aí, deixa eu ver. Legal, a galera entrando aqui, bacana. Então vamos lá. Eu queria começar então falando um pouquinho sobre como que a gente prepara o ambiente para a leitura. Como é que a gente prepara o ambiente quando a gente precisa fazer uma leitura que é um pouco mais difícil, que é um pouco mais elaborada. Legal, os coraçõezinhos subindo aqui. Obrigado, gente. É isso mesmo. Vocês que me ajudam a divulgar aqui, tá? Quanto mais vocês apertam o coração, mais o Instagram notifica outras pessoas.
Então, por favor, mandem aí os corações pra gente... Cadê aqui? Deixa eu ver. Ah, que legal, bacana. Eu tenho um delay, galera. Eu falo, aí depois que vocês ouvem, depois que os corações sobem. Por isso que às vezes eu fico em silêncio aqui. Mas é isso mesmo. Então, todas as vezes que vocês acharem interessante alguma coisa que eu estou falando aqui, manda os coraçõezinhos, que aí o Instagram notifica outras pessoas. Fechou? Então vamos lá, galera. Preparados aí, o pessoal do caderninho na mão, quem é da Comu. Olha lá. Primeira coisa, preparação para a leitura. Eu falei isso na semana passada, então eu queria retomar, na semana retrasada, eu queria retomar isso, que é você preparar o ambiente externo e o ambiente interno. O que isso significa? Tem um ambiente que é externo, que é você precisa, por exemplo, encontrar uma cadeira confortável, né, se você lê sentado. Ler deitado eu não recomendo, porque é difícil você achar uma posição para ler deitado. O ideal é que você se sente. Se tiver uma mesa para apoiar o livro, algum lugar assim, é até mais confortável quando o texto é difícil e você vai precisar estudar. Então esse ambiente externo é legal você ter essa preocupação mínima, né, de você estar num lugar que não vai te causar desconforto, que não vai tirar o seu foco. Quando eu falo de ambiente interno, aí é aquele teu ambiente psicológico, né? Como é que você está diante da leitura? Né? O que você está esperando dessa leitura? Você tem que ter expectativa. Se você não tem expectativa, é muito difícil você aproveitar bem uma leitura difícil. Se você já vai para a leitura difícil falando que ela é difícil, falando que você não consegue entender, é bem mais complicado você entender. Então a primeira coisa é, prepare um ambiente externo, escolha um lugar que seja confortável, e o ambiente interno, né? Quais são suas expectativas, né? Pense nisso, por que você está lendo esse texto? Pô, esse texto é difícil e tal, mas se ele é necessário para você ser aprovado em uma disciplina, por exemplo, se ele é necessário para você fechar um negócio, enfim, se o texto ele é importante porque ele te leva a algum lugar, ele vai te trazer algum benefício, você precisa manter isso em mente. Por que você está lendo? E tem um vídeo muito legal do professor Clóvis de Barros, eu não sei se vocês gostam dele, se vocês assistem os vídeos dele, que ele fala sobre essa questão do brio, né, de você pegar um texto difícil e falar, meu, eu vou entender. Porque faz séculos que as pessoas leem esse texto e entendem, por que eu não vou entender? Né? É a mesma coisa de quem gosta de matemática, né? Por que eu não vou aprender esse cálculo se outras pessoas já aprenderam? Com a leitura é a mesma coisa. Se o texto foi escrito lá no século XIX, e no século XX as pessoas leram e entenderam, e agora nós estamos no século XXI, por que a gente não vai entender se a gente tem muito mais recurso? Então, esse ambiente interno é justamente essa preocupação, de você se preparar, tanto no lugar que você vai sentar, quanto aqui dentro, né? Sabendo que você vai encarar um desafio e se preparar para ele. Beleza? Então, isso que é ambiente externo e ambiente interno. Então, a preparação para a leitura começa aí. A gente vai, por exemplo, né? Faz a opção, ou você vai ler em silêncio ou você vai ler com uma música. Eu sempre sugiro que você experimente as duas coisas para descobrir o que é melhor para você. Porque tem gente que dorme quando começa a ler, porque o nosso cérebro ele quer conforto, gente. Ele não quer ser desafiado. Então, às vezes, você se desafia e aí você começa a perder energia, começa a sentir sono. Então, às vezes, ouvir uma música que não tenha letra, de preferência, uma música instrumental, pode te ajudar a se manter acordado durante a leitura, né? Isso também funciona para algumas pessoas. E essa preparação desse ambiente tem uma outra coisa legal, que é você se antecipar. Como assim se antecipar? Já separa a sua caneta, já separa o seu bloquinho, já separa o seu marca-texto, o seu lápis. Eu gosto muito de usar lápis nos livros, né? Porque eu penso que se um dia eu quiser fazer novas anotações é só eu apagar. Mas o que é legal é você já pegar isso antes. Porque o que acontece? Quando a gente vai desprevenido para a leitura, a gente não prepara o ambiente, às vezes você está lendo isso e fala, nossa, que frase sensacional, mas você não tem nem onde anotar, porque você não se preparou. E aí você vai perder ali o flow da leitura, né? Você acaba perdendo a empolgação da leitura porque você parou para pegar um lápis ou parou para pegar uma caneta. Então é muito interessante você fazer essa preparação do ambiente externo, que é encontrar um lugar bem iluminado, confortável e tal. Isso é importante, mas isso não é definitivo, porque tão importante quanto o lugar externo é o lugar interno. É a sua postura diante do texto. Você quer estudar por quê? Você tem claro para você qual é o motivo que te leva até esse texto? Então isso é muito importante. Então a gente já falou daquilo que precede a leitura, dessa preparação do ambiente externo e do ambiente interno. Aqui a Poli falou que usa, aí ó, vivo marcando os livros, é isso.
É isso mesmo, tem que marcar $100, gente. Livro é para estudar, não é para ter dó de riscar, não. E aí eu queria relembrar com vocês aqui alguns pontos importantes, antes da gente ir para o exemplo prático da nossa aula, que eu quero mostrar para vocês um texto difícil. E vocês vão perceber que assim que eu mostrar o texto, eu quero muito que vocês fiquem até o final para vocês passarem por essa experiência. Na hora que eu projetar o parágrafo aqui que você lê, você já vai ficar desmotivado na hora, porque o nosso cérebro ele quer o conforto de encontrar uma coisa fácil. Quando a gente lê um parágrafo e na primeira vez que a gente lê a gente não entende nada, a nossa tendência é jogar no lixo, assim, não quero nem continuar. E aí eu queria ensinar vocês a enfrentar isso. Eu li o parágrafo uma vez, eu não entendi, peraí, não é aceitável. Não vou achar que é normal não entender nada. Eu vou reler até eu entender. Eu vou tentar achar a palavra-chave, eu vou tentar usar as técnicas que o professor Luiz me ensinou, eu vou tentar de alguma forma resolver o problema. Então é isso. Agora vamos lá. Pegou o livro para ler, já preparou o ambiente, já preparou a sua cabeça para encarar. Aqui, ó, a Catarina concordando comigo, ó, verdade. Então a primeira coisa é isso aqui, ó. Pegou o livro na mão, já preparou o ambiente interno e externo, tô com o livro na mão. Bom, o que é um texto difícil? Texto difícil é aquele texto que você vai precisar reler. E você precisa aceitar isso. Então você tem que ir para esse texto sabendo que não vai ser tão simples quanto ler a embalagem do shampoo. Né? Você vai ter que estudar o texto, você vai ter que ir atrás de informações ali. O que é interessante você perceber é que é absolutamente normal as pessoas precisarem de uma segunda leitura, de uma terceira leitura. Todo especialista, todo professor que você teve na universidade, todo professor que fez mestrado, que fez doutorado, todos eles releram textos assim. Tem texto que o professor relê 10 vezes, 20 vezes, até extrair aquilo que ele de fato precisa do texto. Né? Então aceitem isso, é a primeira coisa. E claro, tenham resiliência, não desistam. Pensa comigo, se o texto já foi escrito e outras pessoas já entenderam, não tem por que você não entender. É óbvio que se a pessoa tem um repertório que você não tem, talvez ela entenda mais, ela consiga subir um nível. Mas peraí, se a pessoa tem um repertório, você também pode atingir esse repertório. Então não existe leitura impossível, existe leitura difícil e a gente precisa ter uma postura de não desistir diante do desafio. A gente precisa ter uma postura aí de aprendizagem, né? Ó, estou no modo aprendizagem, vou estudar esse texto, eu vou entender, não vou levantar da cadeira enquanto eu não resolver esse problema. Uma outra dica importante desse primeiro momento, quando você pega o texto, é principalmente você entender que a primeira leitura você vai ver o todo, mas que numa segunda, numa terceira leitura, às vezes é legal você separar o texto em partes. Geralmente o texto já vem separado em partes, gente. Ele já vem com subtítulos. Então, se você vai pegar um texto acadêmico, geralmente tem um título maior e depois ele vai subdividindo o texto em títulos menores. Então, é legal também você subdividir o texto em partes menores e aí você estudando uma de cada vez. Isso também é interessante. Talvez numa primeira leitura você passe pelo texto inteiro, mas aí numa segunda é legal você às vezes ficar ali em 2, 3 parágrafos, dedicar um tempo maior e ir separando o texto em partes menores. Isso pode te ajudar muito, principalmente se você está realmente interessado em estudar esse texto. Geralmente, né, quem quer prestar concurso para alguma área bem específica, né, precisa estudar um conjunto de leis específicas, né, precisa decorar alguns artigos, alguns incisos, enfim. Então é muito importante vocês dividirem isso em partes, dividir o texto em partes. Isso pode te ajudar muito a chegar numa interpretação razoável do texto. Então, primeira coisa, pegou o texto na mão, não desista, tá bom? Pode parecer difícil, você pode se sentir desestimulado, mas não desista. Então, o primeiro ponto aí é você não desistir e você saber que esse texto vai exigir de você uma segunda leitura, uma terceira leitura. Então, a galerinha aí do caderninho na mão, canetinha na mão, vamos lá para a segunda parte, que é o seguinte. E durante a leitura, como é que eu faço para manter o foco? O que eu faço para não sentir sono? O que eu faço para não me distrair com o que está em volta? O que eu faço para manter o foco durante a leitura? Que tipo de estratégia eu posso utilizar durante a leitura? Bom, se você já entendeu que aquele texto vai ser desafiador e que você não vai ler assim de primeira e já entender tudo, você vai precisar estudar esse texto,
você tem que estar muito mais atento nesse primeiro momento ao que nós chamamos de palavras-chave, ou seja, palavras que têm a ver com o tema principal. Ou são palavras que repetem o tema, ou são palavras que são sinônimos do tema. O que você precisa entender? Existem duas classes de palavras que são nucleares na língua portuguesa, que é o verbo e o substantivo. Então essas são as duas primeiras palavras que você deve prestar atenção em uma leitura difícil. Primeiro, quais são os substantivos relacionados ao tema que você está estudando? Né? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo prático daqui a pouco, eu vou mostrar isso com um texto. Na verdade eu peguei um parágrafo, né? Não dá para estudar um texto inteiro aqui, a gente ia precisar de umas 3 horas. Outro fator importante, você precisa de tempo para estudar. Então fique atento a essas palavras-chave. Geralmente em torno dessas palavras-chave tem uma informação importante ali para você anotar, para você grifar. Todas as vezes que ele repete o tema, repete ali a palavra-chave do tema, fique atento. Ali pode ter uma coisa para você grifar, alguma coisa para você destacar. Então, no primeiro momento, estar atento às palavras-chave pode te fazer ficar mais motivado durante a leitura, né? De você saber que você está ali, que você já está conseguindo entender alguma coisa. Principalmente nesse primeiro scanner que a gente faz do texto, né? Que é olhar o texto assim do começo ao fim de forma rápida. E aí você vai procurar destacar esses trechos que são importantes, baseado nessa ideia de palavras-chave, né, dos sinônimos relacionados ao tema. E claro, você vai anotar os seus insights e as lembranças que o texto te despertou. Isso é muito importante, galera, que é o seguinte, às vezes você está lendo um texto e ele faz você lembrar de um outro texto. E você acha que você vai lembrar depois, né? Não vai lembrar depois, porque vão vir outras informações na sequência. A chance de você esquecer dessa referência é muito alta. Então, assim, se você está lendo o texto e você lembrou de um outro texto que você já leu, já anota essa referência. Porque a forma mais interessante da gente fazer um estudo de um texto, da gente fazer interpretação de texto, é justamente a gente fazer uma espécie de comparação do texto que a gente está lendo com outros textos que a gente já leu. Porque é assim que a gente interpreta, é com base no nosso repertório. Eu já fiz uma live aqui falando sobre a diferença de compreender e de interpretar. Né? Compreender é o primeiro nível, né? É você saber o significado das palavras. Interpretar é você conseguir fazer a relação entre o que está no texto e aquilo que você já sabe e aquilo que já foi divulgado no mundo. Então a interpretação depende muito do seu repertório, muito mesmo. Então fique atento a isso. Toda vez que você lembrar de um outro texto durante a leitura, anote, porque isso pode te ajudar a entender melhor o que você está lendo aí, te ajudar a interpretar melhor o que você está lendo. Beleza? Então, durante a leitura, o único jeito de você manter o foco é fique pescando palavras-chave, tá? Já leia pensando assim, nossa, tá difícil de entender, deixa eu ver onde é que estão as palavras-chave aqui. Deixa eu ver onde é que ele está falando sobre o assunto. Opa, essa palavra tem a ver com o assunto. Ah, essa daqui também. Geralmente, pessoal, é literalmente a palavra que aparece no título. É literalmente a palavra que aparece no tema. Fechou? Gostaram dessa dica? Tô vendo os corações subindo aí, galera. É isso mesmo. Curtam aí para eu saber que vocês estão acompanhando aí. Essa dica é muito importante, né? Você destaca aqueles trechos que estão em volta das palavras que são palavras-chave, das palavras que retomam o tema, que repetem o tema, ou que repetem o título muitas vezes. Às vezes é explícito mesmo. Eu vou mostrar no exemplo para vocês que isso é explícito em alguns lugares, que é a repetição literal dos termos que estão no título dentro do parágrafo. Então fiquem espertos, todas as vezes que essa repetição acontece, é hora de você focar, opa, aqui tem uma informação importante dentro do parágrafo, então eu vou ficar atento a partir de agora. Então você vai destacar esses trechos e, claro, fazer anotações sobre os insights que você vai tendo durante a leitura. Beleza? Então agora eu vou falar rapidinho do que vocês... Rapidinho não, né? Vou falar com calma. Vou falar um pouquinho aqui sobre o que fazer depois que você termina de fazer a leitura. Então depois que você termina de fazer a leitura, você precisa relembrar. E tem uma janela aí, galera. E isso é uma coisa muito legal, que eu fiz um curso semana passada sobre isso, sobre como melhorar a performance nos estudos. Eu sempre estou estudando, galera. Adoro fazer curso online. Eu trabalho com curso online, então para mim é um prazer mesmo. E aí nesse curso que eu estava assistindo, o especialista que estava dando o curso, ele estava falando sobre um estudo que foi feito
com algumas pessoas sobre uma janela de lembrança na memória, para você fixar as informações na sua memória de longo prazo. E aí eles diziam que se em 21 dias, depois de você ter feito o negócio, de você ter estudado o assunto, de você ter feito uma prova sobre o assunto, se depois de 21 dias você não retomou nenhuma vez, você vai esquecer para sempre. Então, é engraçado a gente pensar nisso, porque a nossa memória tem duas funções muito importantes. A primeira função é lembrar e a segunda função é esquecer. Porque imagine se a gente lembrasse de tudo que acontece, a gente ia viver perturbado. Então a gente esquece das coisas e isso é uma questão de saúde, esquecer, porque a nossa memória tem essa dupla função de lembrar e de esquecer, de guardar aquilo que é importante para a nossa sobrevivência e esquecer o que não é importante para deixar espaço para a gente trabalhar na nossa memória de trabalho. Então é muito importante que, depois que você termina de estudar um texto, você não deixe passar 21 dias sem você voltar a essas anotações, sem você voltar a esse livro e dar uma folhada por cima e relembrar o que você estudou. Porque, segundo esse estudo que foi citado, depois dessa janela você vai esquecer para sempre. O que é interessante também, que eu fiz uma live aqui, que ficou, acho que está até no IGTV até hoje, que se chamou Dormiu e Esqueceu. Justamente baseada nos estudos que a gente tem acesso sobre a nossa memória, né? Por que a gente dorme todas as noites? A gente dorme todas as noites justamente para fazer o nosso cérebro fazer esse processo, né? De esquecer algumas coisas para a gente no outro dia estar com a mente tranquilinha para aprender coisas novas. Então tem coisas que a gente dorme e no dia seguinte a gente já esqueceu. Então a ideia da gente sempre revisar, da gente sempre revisitar as anotações é fundamental. Porque não adianta nada, às vezes, você dedicar, assim, horas e horas fazendo um trabalho, estudando um assunto e depois nunca mais voltar. E se você for parar para pensar, é o que acontece na escola, né? Você vai fazer o TCC, você vai fazer um trabalho, você pesquisa, passa a noite estudando e tal, aí entrega o trabalho e nunca mais volta no assunto, né? E aí você perde todo aquele esforço que você fez. Então, voltar às suas anotações, pelo menos, né, durante esses 21 dias é muito importante. Depois que você termina essas 3 semanas seguintes, é muito importante que você volte e releia aquilo que você anotou, beleza? Outra forma interessante de você fixar é conversar com alguém sobre o que você aprendeu. E aí a escola nesse sentido é maravilhosa, né? Porque o professor te passa uma leitura e aí ele pede para você discutir com os colegas, ou ele mesmo discute a leitura com você. Então é muito importante que a gente converse sobre o que a gente leu. E por último, né, releia quantas vezes for necessário. Se é um assunto que é importante para você, que é importante para a sua profissão, às vezes o livro vira literalmente um livro de cabeceira. Você vai ter que relembrar ali o tempo todo, o tempo todo e o tempo todo. E não existe limite para a releitura, né? Anotem isso, não existe limite para a releitura. Você tem que reler quantas vezes você achar que é necessário. E aí eu queria agora ir para a parte prática. Eu separei para vocês uma parte prática de um texto que eu recebi via direct, um pedido de ajuda para fazer uma interpretação. Eu ajudei a pessoa e aí isso inspirou a nossa aula de hoje. De novo, né? Viver em comunidade é isso. As dúvidas que vocês me mandam às vezes viram uma aula aqui na quarta-feira. Então a ideia é a gente resolver problemas e hoje eu quero ajudar vocês a resolver esse problema. Então a gente fala muito assim, grifa o texto, faz anotação, e você me pergunta, mas anotar o quê? Grifar o quê? Tudo é importante, não é assim? Aí você grifa o parágrafo inteiro. Então já te dei algumas dicas importantes, né? Primeiro, fique atento às palavras-chave, que é a repetição do título. Quando aparece a frase do título dentro do texto, fique esperto que ele tem uma coisa importante. E a segunda coisa é, anote os seus insights, ou seja, todas as vezes que você está lendo um texto e ele te faz lembrar de outro texto, anota isso, não deixa passar. Isso é fazer anotações, tá bom? Todas as vezes que você tem um insight. O que eu gosto de falar, mas que é perigoso eu escrever isso aqui no Instagram, que tem que ser na live isso aqui, é o seguinte, você precisa conversar com os livros. É isso mesmo, você precisa conversar com o autor do livro. Se eu só escrevo um post sobre isso, parece que eu sou maluco, né? Mas a ideia de você dialogar com a pessoa é justamente você entender que o livro, né, o texto escrito, ele foi escrito por alguém. E ele é resultado do pensamento de alguém. Então, é muito interessante você pensar que por trás dessa ideia tem uma pessoa.
né? E que essa pessoa tem um repertório, essa pessoa tem uma origem, essa pessoa veio de um lugar específico. Então é muito importante você encarar o texto como uma conversa mesmo, né? Ou, pô, o que será que ele quis dizer com isso? Né? Nossa, isso me lembrou tal coisa. Então é muito legal você ter essa postura dialógica, tá bom? Então vamos lá, o pessoal das anotações aí, vou ensinar vocês a encontrarem palavra-chave no texto. Então a primeira coisa é você saber qual é o assunto do texto. Qual que é o assunto principal? Geralmente isso está explícito no título do texto. O título do texto já te dá palavras-chave. Eu vou mostrar isso aqui agora, nesse finalzinho de aula. Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de como isso acontece. É muito interessante você pensar também quais seriam os sinônimos, porque às vezes para evitar a repetição de palavras, o autor ele sugere sinônimos, palavras que têm um sentido equivalente, um sentido próximo. Então você tem que ficar esperto essas palavras também. Vou mostrar no exemplo também. E por último, né, quais são os outros assuntos relacionados? Por quê? Tem um exemplo bem tosco assim, mas que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem. Então quando eu falo, por exemplo, Suzana foi ao Hopi Hari. É um exemplo tosco que eu sempre dou nas aulas, mas eu acho que ele é muito didático. Bom, quando eu digo que Suzana foi ao Hopi Hari, o que está pressuposto aí? Que você sabe quem é a Suzana e que você sabe o que é Hopi Hari, que é o nome de um parque que tem aqui em São Paulo. Então, assuntos relacionados. Eu estou falando sobre a Suzana, mas eu também estou falando sobre parque de diversões. E dependendo de quem é a Suzana, eu também, por exemplo, se a Suzana ela é uma pessoa muito próxima, por exemplo, se a Suzana é uma aluna, então eu estou falando já de um contexto escolar também. Então entender todo o contexto em volta é fundamental, gente. A gente vai entender e a gente vai interpretar um texto na medida em que a gente domina ali o contexto, que a gente domina todos os assuntos que circundam esse texto, tudo que está relacionado a esse texto. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, e é claro que esse exemplo eu vou falar de algo que eu estudo, né? Porque faz muito mais sentido eu falar de uma coisa que eu domino. O que é engraçado é que essa pessoa que me mandou esse trecho via direct é sobre didática. Didática é a arte de ensinar, né? É a arte ou estudo de ensinar. Coincidentemente, o livro que ela estava lendo, eu usei para escrever uma disciplina do EAD que eu fiz. Então eu conheci o livro, e aí ela me perguntou sobre um parágrafo específico sobre esse livro. E eu vou mostrar aqui para vocês. E aí eu quero que vocês agora lembrem o que eu falei no começo da live, gente, ó. Vamos ver o que o cérebro de vocês vai sentir diante desse parágrafo gigante aqui. Quem não conseguiu ler por causa dos comentários, é só bater o dedo na tela uma vez assim que dá para ler, tá bom? Bom, quando você olha para esse parágrafo, e aqui tem uma coisa que é muito legal de eu explicar para vocês. Geralmente quando você olha um parágrafo como esse, você já encara como um desafio, seu cérebro já dá preguiça na hora, dá sono. Na hora, você nem começou a ler, seu cérebro já fala, ó, você não vai conseguir. Então você precisa ir além agora, você precisa ter resiliência, você precisa ter brio, força de vontade para entender isso aqui. Você precisa olhar para isso e falar, meu, eu sou capaz de entender. Primeira coisa que eu queria que vocês reparassem, assim, antes de ler, é que vocês reparassem quantos pontos finais tem dentro desse parágrafo. Quantos pontos finais tem dentro desse parágrafo? Porque o ponto final, ele indica quantos períodos tem ali, quantas informações tem dentro desse parágrafo, quantas informações tem dentro desse parágrafo, qual é a quantidade de pontos finais que ele usou. Vocês devem ter reparado que ele só usou 2. Tem só 2 pontos finais. Um tá aqui, ó, quando na quarta linha, antes de os princípios, tem um ponto. E o segundo ponto só vai aparecer no final do parágrafo. Então isso significa que o primeiro período ele é curto, e um período curto é muito mais fácil de entender, mas que o segundo período ele é um período muito longo. Eu contando aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Um período de 10 linhas é muito mais difícil de entender. Por isso que quando eu falo de escrita com vocês, eu falo para vocês escreverem períodos mais curtos, porque isso facilita o entendimento das pessoas. Mas, quando o texto é difícil, né? A gente tem que encarar. Então, olha só. Olhando para um texto difícil, seu cérebro já vai dar um bloqueio, já vai falar para você que você não é capaz, que você não consegue, que é difícil, que não entendi nada. Mas calma. Se você tiver um pouquinho de resiliência, a gente consegue chegar num consenso aqui.
Então, ó, vou fazer a leitura rápida aqui, que a gente já está encerrando, que é a seguinte, ó. O título é Prática Educativa, Pedagogia e Didática. Então, o título já me deu quais são as palavras-chave. As palavras-chave são prática educativa, pedagogia e didática, ok? O que é interessante a gente perceber é que esse é o título do texto. Agora, qual que é o título desse momento, o subtítulo desse momento do texto? O subtítulo é Os Princípios Básicos do Ensino. Então, vou até trocar o slide aqui para vocês verem. Vou trocar. Aqui, ó. Os princípios básicos do ensino. Então, pronto. Eu tenho uma expressão agora que é um subtítulo e que vai me dar a chave para eu entender aqui agora. Perceberam que já mudou aqui o slide, já tem algumas coisas destacadas? O que eu destaquei aqui logo de primeira? Primeira coisa, todas as vezes que apareceu a expressão princípios do ensino, eu coloquei em azul. Eu não sei como é que está a iluminação do seu celular aí, mas está em azul. Então, todas as vezes que ele falou os princípios do ensino, que é a minha expressão chave agora, essa é a expressão master, é a expressão mais importante, eu já destaquei, já deixei em azul. Se eu estivesse lendo esse texto, eu ia pegar uma canetinha azul e ia passar embaixo, assim, ó, princípios do ensino. Apareceu na primeira linha e apareceu lá na quarta linha. Já deixei em azul. Não sei se vocês conseguem diferenciar a cor aí. Se vocês conseguem dar uns coraçõezinhos aí para eu saber que vocês estão entendendo. Aí o que eu disse para vocês? A gente tem palavras-chave que são os substantivos, a gente já sabe que é os princípios do ensino, e os verbos. E aí eu já circulei os verbos que aparecem aí depois dessas palavras, ó. Os princípios do ensino são, então já destaquei, e lá embaixo está, os princípios do ensino levam. Então olha que interessante, primeiro ele está dando uma definição do que é, ou do que são os princípios de ensino, e depois ele está dizendo o que esses princípios levam. Então beleza, se o texto é difícil, pelo menos agora eu já sei que cada parte está falando de uma coisa dentro do parágrafo. Essas informações estão dentro do mesmo parágrafo porque elas são sobre o mesmo assunto, correto? Segundo passo, quando eu pego um parágrafo difícil que eu não consigo entender, eu vou circular os sinais de pontuação como eu fiz aqui, ó. Eu circulei o ponto final aqui, ó, antes de os princípios, depois eu fui circulando as vírgulas. Circulei todas as vírgulas. E aí no final eu percebi que tinha a conjunção E. E olha que interessante, se eu penso, tem uma sequência de vírgulas e depois tem a conjunção E, então provavelmente isso é uma enumeração. A gente já teve aula de vírgula aqui. Se você tem dúvidas sobre o uso da vírgula, tem uma aula gratuita no perfil, é só pegar o link do perfil lá e assistir essa aula sobre vírgulas. Então já peguei os sinais de pontuação, já tenho a segunda ferramenta para eu interpretar o texto. A primeira é, já peguei a palavra-chave, princípio do ensino, princípio do ensino. A segunda foi pegar os verbos, o que eles estão falando sobre os princípios do ensino. Então eu peguei os verbos que os princípios do ensino são e os princípios do ensino levam. Então já circulei os dois verbos. Depois eu vou prestar atenção nos sinais de pontuação. Peguei os sinais de pontuação, eu já tive uma ideia básica de que eu tenho um período curto no começo, porque tem um ponto final, e na sequência eu tenho um período longo, que tem várias vírgulas indicando uma enumeração, ou seja, é uma lista de coisas que ele está colocando aí em sequência. Beleza? Até aqui vocês pegaram? Manda uns corações aí para eu saber que eu posso avançar. Quem está no grupo do Telegram, quando termina a aula eu mando os slides para vocês lá no Telegram, tá bom? Para vocês estudarem depois a aula, assistir de novo, quem é da comunidade, quem está lá no Telegram consegue assistir de novo, e aí você consegue fazer suas anotações com mais calma, tá bom? É só entrar lá no grupo depois que eu coloco os slides para vocês. Então até aqui beleza. Então vamos lá para o segundo momento aqui. Já peguei aqui as palavras-chave, deixa eu ir para o próximo passo aqui, ó. Pronto. Peguei o próximo passo, que é o seguinte. Já olhei aqui os verbos, e agora eu vou atrás dos complementos dos verbos. Então lá no começo eu tenho aqui, ó, os princípios de ensino são. E aí o que vem depois é uma definição do que são esses princípios. Então eles são, aqui ó, aspectos gerais do processo de ensino que expressam fundamentos teóricos de orientação do trabalho docente. Professor, não entendi nada. Calma, segue em frente, segue em frente. Os princípios do ensino levam. Aí aqui eu fiz alguns destaques de algumas palavras importantes, porque o que eles levam? Então eles levam em conta a natureza,
Então, ó, ele está falando da natureza desse princípio. Depois, características. Então, ele vai falar também de características. Peculiaridades. Opa, vai falar de peculiaridades também. E aí depois tem mais peculiaridades aqui. Então, uma peculiaridade é metodológica e a outra peculiaridade é psicológica. Pessoal, quem não está conseguindo ler por causa do comentário, é só bater uma vez na tela que o comentário desce, tá bom? Aí depois, por último, né, o desenvolvimento. Então, peraí, já peguei outras palavrinhas importantes aqui. A minha palavra-chave principal é o princípio do ensino, já deixei em azul. E agora eu estou pegando outras palavrinhas que têm a ver com o desenvolvimento dessa ideia. O que ele está falando sobre esses princípios? O que esses princípios levam? Olha que interessante a gente pensar. Peguei essas palavrinhas. Por que eu grifei essas palavras em específico? Podem perceber que essas palavras, todas elas são substantivos que são acompanhadas de um adjetivo. Então, natureza. Que natureza? Natureza da prática educativa escolar. Olha que interessante. Características. Características do quê? Características do processo de conhecimento. E peculiaridades do quê? Peculiaridades metodológicas. Da onde? Das matérias e das suas manifestações. Então eu vou conseguindo separar o texto em blocos cada vez menores e aí eu consigo fazer o entendimento parte por parte desse texto. Então quando eu falei de vocês subdividindo, é disso que eu estou falando. Talvez entender o parágrafo inteiro numa primeira leitura tenha sido uma coisa difícil. Mas como é que eu estudo esse texto? Como é que eu interpreto esse texto? Já te dei aí as técnicas. Primeiro, destaca a palavra-chave. Segundo, observa os sinais de pontuação. Terceiro, observa o complemento de cada um desses verbos. O que esses verbos estão indicando para a gente? Sobre o que esses verbos estão falando? Quais são esses complementos? Então a gente já fez aqui. Qual que é o terceiro passo? Agora eu vou mostrar, vou mudar o slide aqui para vocês. Deixa eu escolher aqui o próximo. Pronto. Agora sim cheguei aqui nas minhas anotações finais. Então quando eu falo de princípios básicos do ensino, do que eu estou falando? Eu estou falando, olha lá, da prática educativa escolar, ou seja, não é só na escola que a gente ensina. A gente aprende em todos os lugares da vida, né? E o ensino acontece em várias outras dimensões além da escola. Mas, nesse texto, quando ele fala de princípios de ensino, ele está falando da natureza da prática educativa escolar. Então, ele está falando de escola. Aí ele vai continuar, né? Características do processo de conhecimento. Como assim do processo de conhecimento? Ele está falando de como a gente adquire conhecimento, como é que a gente aprende. Então vocês percebem que quando a gente fala de prática educativa escolar, a gente está falando de aprendizagem. Quando a gente fala de processo de conhecimento, a gente está falando de aprendizagem. Olha que coisa legal. Aí ele continua. Peculiaridades metodológicas das matérias e suas manifestações concretas na prática. De que matérias ele está falando? Poxa, ele acabou de falar de prática educativa escolar. Então ele está falando das disciplinas escolares. Então o que ele chama de matéria aqui são as disciplinas da escola. Então parece que vai clareando assim a leitura do texto. Parece que eu vou começando a desvendar o mistério. E aí ele continua. E aí eu vou mostrar para vocês que legal as anotações que eu fiz aqui para a gente fechar. E aí ele continua, né? Então ele está falando sobre relações entre o ensino e o desenvolvimento dos alunos. Então o desenvolvimento dos alunos também é um princípio. Então a gente falar em didática, a gente falar em ensino, a gente está falando de prática educativa escolar, a gente está falando de processo de conhecimento, como as pessoas aprendem, a gente está falando das matérias escolares, né, que são as diferentes disciplinas, a gente está falando do desenvolvimento dos alunos, né, enquanto aprendizes, e olha que interessante, ele coloca peculiaridades psicológicas de aprendizagem, PAN. Então a aprendizagem, que é o plano de fundo de tudo que a gente viu até agora, apareceu. Né? E aí ele fala sobre as peculiaridades psicológicas, né? De como o nosso cérebro aprende, né? Como é que a nossa alma recebe o conhecimento, é disso que ele está falando. E aí ele termina falando sobre o desenvolvimento conforme idades. Pronto, matamos. Então, sobre o que ele está falando, quais são os princípios básicos do ensino? É a gente entender que a organização do ensino escolar, ela acontece através das diferentes matérias organizadas para as diferentes idades. Então eu fui pegando essas ideias e relacionando com o que eu já sei, com aquilo que eu já estudei, com aquilo que já é um conhecimento que eu já tenho. Então, de novo, aí para pegar a técnica aí, quem não pegou.
Primeira coisa, palavra-chave, que são as palavras que aparecem no título. Quando elas aparecem no parágrafo, eu já destaco porque em volta delas vai ter conhecimento importante. Segunda coisa, eu vou pegar os verbos que aparecem junto com essas palavras-chave, para entender o que está sendo dito a respeito dessas palavras. Terceira coisa, eu vou prestar atenção nos sinais de pontuação para entender como que a ideia está organizada. E aí, por último, eu vou fazer os destaques daquilo que eu entendo que são as ideias principais sobre o assunto do texto. Beleza? Agora, eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu fechar aqui o slide. Pessoal, quem está lá no Telegram, depois vocês têm acesso ao slide, eu mando lá para vocês. Olha que legal isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Ó? Anotações. É isso mesmo. Durante a minha leitura, eu fui fazendo anotações. Eu fui tendo insights a cada momento ali do texto. Eu falei, putz, isso aqui me lembrou tal coisa. Nossa, isso aqui me lembrou outra coisa. E isso é muito importante quando você está diante de um texto difícil, né? O que é interessante vocês anotarem aqui para a gente concluir essa nossa aula de hoje. O texto é difícil? Então não basta ler, tá? Quando o texto é difícil, ler não é suficiente. Você vai precisar estudar o texto. E às vezes você vai pegar essa leitura, por exemplo, você vai falar assim, peculiaridades metodológicas. Nossa, o que é metodologia? Às vezes é um conceito básico como metodologia, mas vale a pena você parar, pegar o dicionário, você ir lá na internet, fazer uma pesquisa justamente para você ter conhecimento a mais para entender melhor esse texto. Afinal, o limite da nossa interpretação é o limite do nosso repertório pessoal sobre o assunto. Beleza? Eu acho que deu para vocês pegarem aqui, pelo menos assim, rapidamente, né, essa técnica de interpretação de texto que eu uso para fazer estudo dos textos que eu preciso estudar, tanto para escrever quanto para dar aula. Eu espero que vocês tenham percebido como que funciona isso na prática. Eu tentei trazer isso aqui, claro, respeitando a limitação que a gente tem aqui dos slides, do espaço, peguei um parágrafo só. É muito interessante a gente pegar todo o contexto, né? E eu peguei também um texto que é de um assunto que eu já conheço, que eu já estudei, então para mim é mais confortável. Talvez para você não seja tão confortável no começo, quando você é um estudante, né? Falta algum conhecimento ali sobre algum termo que é citado, coisa assim, mas é estudando que a gente aprende, né? É fazendo esse exercício, é fazendo esse esforço que vocês vão conseguir melhorar a interpretação de texto de vocês, que era a promessa da nossa aula de hoje. Eu espero que com essa aula vocês tenham aprendido a melhorar a interpretação de texto de vocês. Eu queria agradecer a presença de vocês, muito obrigado para quem fica até o final. Eu sempre peço para vocês tirarem um print da nossa aula, deixa eu colocar aqui. Quem quiser compartilhar, tá bom? Porque me ajuda a divulgar o meu trabalho. A gente está 100% orgânico aqui no nosso perfil, a gente depende das curtidas de vocês para divulgar o nosso trabalho. Então, quem puder compartilhar, é só tirar um print e compartilhar nos stories, marcar o perfil Luiz Henrique F. Cunha, que é o meu perfil. Eu vou ficar muito feliz, se vocês compartilharem, porque basicamente a gente depende disso, depende dos coraçõezinhos aqui durante a live, depende do aviãozinho de vocês compartilharem o nosso conteúdo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula vai ficar na comunidade, a comunidade do professor Luiz, é onde estão todas as aulas que eu já fiz aqui, tanto ao vivo quanto as aulas gravadas que estão lá, além dos cursos. Fica o convite para vocês conhecerem também a comunidade, quem tiver interesse. Essa aula fica lá junto com todas as outras aulas. Como hoje eu estou fora de casa, eu vou deixar essa live no IGTV por enquanto, porque eu vou subir ela no YouTube para jogar no grupo. E aí talvez demore um pouquinho, porque eu tô com uma internet hoje no 3G. Beleza? Então vai ficar no IGTV dessa vez, mas assim que eu conseguir subir pro YouTube, aí eu tiro, elas não ficam no IGTV mais, tá bom? Elas ficam só acessíveis no nosso grupo do Telegram, onde eu mando também os slides para vocês baixarem e fazerem as anotações de vocês. Fechou? É isso, galera. Muito obrigado, a Polha aqui, ó, cada aula sua é incrível. Valeu, Polha. A Polha é presença marcada aqui todas as quartas. Valeu, viu, Poli? Valeu, Noemi. Valeu, quem mais entrou aqui? A Sandra entrou. Que legal. Catarina, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo por
participarem dessa aula. Quem perdeu o comecinho, a aula vai ficar disponível lá no Telegram e dessa vez vai ficar no IGTV um pouquinho, até eu conseguir subir para o YouTube. E quem é da comunidade pode assistir a qualquer momento e reassistir quantas vezes quiser. Fechou? Obrigado, viu, gente? Um grande beijo para vocês, abraços e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau.